Bem, bom dia a todos e a todas, companheiros e companheiras, servidores públicos federais desse país. Como sempre, eu acho que essa plenária dos servidores públicos federais acontece num momento extremamente importante, né? Eu acho que com demarcações de situações na conjuntura que é necessário a gente debater, né? Que é necessário a gente compreender tudo que está acontecendo nesse país, né? E, em particular, nós, servidores públicos, considerando principalmente que, infelizmente, mais uma vez, é uma categoria de trabalhador dentro desse ambiente de crise que está colocado, de crise política, de crise financeira. E, mais uma vez, os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, né, de todas as esferas, né, federal, estadual e municipal, serão, né, estão sendo alvos, né, inclusive, de campanhas, né, campanhas medonhas, né, de agressão a essa categoria que, por bem ou por mal, ainda é quem tem trazido, né, durante a história desse país, alguma perspectiva de atendimento, né, da população por parte do Estado. E, mais uma vez, a gente tem sido alvo, né, de ataques, né, inclusive de campanhas financiadas pelo Estado, né, para nos, né, desqualificar. E dentro desse debate de conjuntura, uma coisa que a gente quer aqui já pontuar é justamente isso, o Estado utilizando de recursos públicos, de nosso dinheiro, para desqualificar os seus trabalhadores, para desqualificar o próprio Estado, né, porque o que eles estão tentando, né, massificar em termos de ideias é de que nada que é público presta, né? A Petrobras não presta porque é um ano de corrupção, né? A Eletrobras não presta porque não tem competência para prestar serviço público. Nada que é público presta. E eles utilizando, inclusive, de recursos públicos para fazer essa campanha, naturalmente para atender os seus interesses. Vivemos, claro, no momento de uma crise econômica e de uma crise política profunda. E essas duas crises, elas se encontram, né, considerando os objetivos de quem gesta essas crises, né? A crise política não aconteceu por acaso, ela foi criada, ela foi gestada, né? Ela foi gestada principalmente para atender os interesses econômicos no momento em que o sistema financeiro internacional praticamente aprisionou os governos, né? Os governos do mundo, né, da maioria do mundo hoje, não é só no Brasil, não é uma particularidade do Brasil, não é uma situação que ocorre só no Brasil, estão aprisionados pelo sistema financeiro internacional. Um sistema financeiro, né, que usa de métodos poucos ortodoxos, não louváveis, não nacionalistas, né, e que utilizam de todas as armas, né, não importam os meios, importam os fins, né, que é os estados, né, capitalistas, né, estarem a serviço dos seus interesses e não importa a situação, né, das populações desses países, desses estados, né, tal. E no Brasil, né, evidentemente, foi um dos alvos, né, a partir principalmente de 2003, quando, né, governos, né, de origem, né, democrática e popular assumiram o país, o governo Lula, o governo Dilma, e que sinalizavam, não para romper com o sistema capitalista, é evidente que não é através do processo eleitoral vigente, o sistema político vigente, que vai se romper com o Estado capitalista, mas sinalizavam, eu diria, sempre eu uso esse termo, de dividir migalhas, né, de que parte do orçamento, né, fosse melhor distribuído, principalmente para aqueles que têm menos, né, tal. E é evidente que isso, né, agrediu frontalmente os interesses do sistema financeiro internacional e nacional, né. E no nosso olhar, inclusive, né, o mais grave para eles, né, eu acho que foi quando eles se assustaram, foi com a discussão do pré-sal, né, quando se sinalizava de que os recursos do pré-sal, que é uma das maiores reservas, né, que seriam distribuídos, né, com políticas de educação e saúde, os caras disseram, olha, isso tem de parar nesse país. Isso tem de parar. São interesses que envolvem trilhões.
São interesses que envolvem trilhões. Nós não podemos deixar essa riqueza com esse país para utilizar em políticas sociais. E aí, mesmo os governos aí, né, de origem democrática e popular, com seus problemas, inclusive com políticas e posturas conciliatórias com o capital, mas para eles era demais isso. Nós temos de romper com isso. E aí foi quando eles criaram todo o ambiente e construíram, né, o golpe. Nós temos de tirar. Nós tentamos, através do sistema, do sistema político vigente eleitoral, não conseguimos, né, eleger o Aécio, né? Então vamos tirar a marra. E aconteceu que, para nós, qualquer debate de conjuntura tem de ter essa preliminar. Se entender o porquê que as coisas estão acontecendo, porque nós estamos vivendo no ambiente de um golpe político, né, para atender os interesses do sistema financeiro internacional, né, o sistema financeiro internacional, e que nós estamos no estado de exceção. O golpe não foi concluído ainda. Estamos no estado de exceção, onde vale tudo para eles, não tem regra, não tem regra. O sistema financeiro ele tem uma tecnologia que ele não permite o debate de ideias, né? Cria essa pseudo-democracia onde não tem debate de ideias, inclusive o fomento do ódio, o fomento da divisão, né, de uns contra os outros, né, os cidadãos contra os próprios cidadãos, né. Inclusive, vivemos um momento, eu conversava com o meu companheiro Ademar do Goiás, antes aqui da plenária, que, inclusive, um ambiente, ontem a gente debateu numa plenária da Condicef, a vermelhofobia, né. Hoje, né, inclusive, né, nós temos, né, inclusive verificamos no nosso ambiente do cotidiano, pessoas com dificuldade de usar uma camisa vermelha, porque uma camisa vermelha é olhado, né, com resistência, né, bem, aquilo ali é comunista, é baderneiro, né, sectário, né, e é esse tipo, né, fomentam isso, né, inclusive a própria vermelhofobia. E a gente tem de tomar cuidado com isso, e é um debate que a gente provoca sempre, né, tal, porque em alguns momentos, né, nós vivemos isso dentro do próprio campo da esquerda, né, que nós consideramos o campo da esquerda, né, tal. Foi criado um ambiente, né, circunstancialmente, porque os governos eleitos eram do PT, inclusive antipetista, né. Hoje, inclusive, né, tem gente que tem medo de dizer que é petista, porque foi criado um ambiente na sociedade do antipetismo. Né? Do antipetismo, o PT responsável por todo... Só existiu corrupção no Brasil depois que o PT assumiu o governo. É esse ideário que eles tentam fomentar. Né? O Estado brasileiro nunca teve corrupção antes do PT. Né? Era um Estado perfeito e que o PT chegou e deformou. E que, infelizmente, muita gente embarca. Infelizmente, muita gente embarca nesse debate. Quando o debate da corrupção foi colocado, inclusive, como um elemento, um mecanismo para viabilizar o golpe. Para viabilizar o golpe. Né? Que, inclusive, foi até mal feito o golpe, porque, inclusive, o processo que eles, da pedalada da Dilma, não tinha nada a ver com corrupção. Tinha nada a ver com corrupção. Mas já estava fomentado um Congresso Nacional totalmente dominado pelo sistema financeiro internacional. Quem elegeu 2/3 desse Congresso Nacional foi a Fiesp, né, financiou, né, quem determina para os rumos, né, quem as decisões daquele congresso é o sistema financeiro nacional e internacional para atender os seus interesses, né. Inclusive é um elemento na conjuntura que a gente tem de pautar no ano de 2018. Eu acho que as eleições de 2018 é algo importante que a gente tem que estar discutindo, inclusive na perspectiva de que a gente tente, mesmo nesse sistema político que nós temos aí, mas de ter candidaturas do campo da esquerda que consigam ser viabilizadas para a gente tentar alterar essa correlação de força vigente, que é totalmente impossível na correlação de força hoje dentro do parlamento, qualquer disputa naquele parlamento. Nós não ganharemos uma dentro daquele parlamento, dentro da conformação política que ele tem hoje. Então, as eleições de 2018 é algo que tem que ser pautado, inclusive, né, nessa orientação, do nosso ponto de vista, de tentar se viabilizar candidaturas do campo progressista na perspectiva de se alterar um pouco aquela correlação de força. E a prova disso, no caso, né, do golpe, quais os objetivos, qual foi a primeira medida, uma das primeiras medidas tomada pelo governo golpista? A maior reforma de Estado que teve nesse país nos últimos 100 anos, que foi a emenda constitucional número 95.
maior reforma do Estado que teve. Se alterou, inclusive, a própria concepção de orçamento público. A gente tinha, antes da emenda 95, mesmo num Estado capitalista, para atender os interesses do capital, mas o orçamento, a peça orçamentária, ainda era um espaço de disputa para tentar se diminuir as desigualdades. E era um espaço que, em alguns momentos, a gente conseguia disputar, né? Com a emenda 95, não tem mais disputa. Inclusive, eu, corporativamente, eu não tenho mais nenhuma preocupação se o Brasil vai crescer ou não. Porque o Brasil pode crescer, não tem nenhum problema. Para nós, aliás, pode crescer, aumentar a arrecadação em trilhões, em 1 trilhão, em 10 trilhões, pode aumentar, que isso não vai significar nada para a sociedade. Nada. Porque o que aumentar, inclusive, né, em termos de crescimento econômico e de arrecadação, vai ser lá para abater dívidas e para acumular superávit. Porque com a emenda 95, as despesas correntes estão congeladas durante 20 anos, porque, para atender os interesses do sistema financeiro, né, todo o recurso da União é naturalmente para garantir a rentabilidade do chamado capital rentista, que é um país que está sendo construído para atender os interesses de, no máximo, 13% da população, né, que é justamente o universo de rentistas que tem. E o Estado, se nada mudar, mas acreditamos que podemos mudar, em 3 anos esse Estado entra em colapso. Em 3 anos esse Estado entra em colapso. Né? Isso, inclusive, dados de técnicos, economistas. Estou aqui plagiando uma fala do Toninho do Diap ontem na plenária da Condicef, onde daqui a 3 anos não tem dinheiro para pagar aposentadoria, nem pública nem privada, porque enquanto em média as aposentadorias é corrigida pelo INPC, o orçamento é corrigido pelo IPCA e essas contas não se encontram essas contas. É por isso o desespero deles, entre aspas, para aprovar a reforma da Previdência, porque eles sabem que não vão ter dinheiro com a emenda 95, não vão ter dinheiro para as políticas básicas, né, de saúde, educação, não vai ter dinheiro para pagar servidor público. Daqui 3, 4 anos o Estado entrará em colapso. É essa a realidade que está colocada. Então, inclusive, é um dos destaques que a gente coloca no nosso debate, principalmente entre os servidores, que a nossa bandeira, uma das bandeiras principais, passado a discussão da reforma da Previdência, que eu acredito, hoje eu sou otimista, de que a gente vai impedir, né, a nossa resistência, né, de todos os movimentos, das organizações sociais, das organizações sindicais. Eu acho que nós vamos impedir a aprovação da reforma da Previdência, mas impedir a reforma da Previdência não é a solução dos nossos problemas. É uma parte importante. Inclusive, hoje, a nossa agenda é prioritária. A gente está investindo na mobilização, na pressão junto aos parlamentares. Na próxima semana, inclusive, o FONASEF está já com uma série de ações importantes nessa agenda de pressão, mas não resolve os nossos problemas. Passada essa luta da reforma da Previdência, eu acho que a nossa bandeira, o nosso foco é pela revogação da emenda constitucional número 95. Não tem outra bandeira. E a revogação da emenda constitucional número 95, nós temos de dialogar, inclusive, com o processo de disputa de poder. Porque dentro desse ambiente de governo golpista, de estado de exceção, nós não temos como viabilizar meios de leve, inclusive, a revogação da emenda 95. Então, o nosso tempo aqui já praticamente se esgotou. E, evidentemente, nas considerações finais, nós vamos passar, inclusive, algumas ações que nós da Central já estamos pensando nessa linha, inclusive, da emenda 95, e com essa convicção de que nós temos de dialogar, não só com o olhar na emenda 95, mas principalmente com a disputa de poder que vai se dar em 2018. Uma crise política, do nosso ponto de vista, aprofundada agora, com mais um passo do golpe, que foi, inclusive, o julgamento do Lula. E aí eu não estou falando do Lula como pessoa física, não estou falando do Lula como petista, mas pelo significado que foi o julgamento do Lula, um processo que, ao menos, grande, um universo de juristas a nível nacional e internacional, né, claramente já diagnosticaram um processo político direcionado, inclusive uma condenação sem prova, que tem como único objetivo tirar uma candidatura que poderia comprometer ou abrir o debate sobre essas medidas que foram tomadas
inclusive a emenda 95. Então, nas considerações, nós vamos colocar algumas ações que a gente está pensando, e, com certeza, nós, servidores públicos, teremos um papel importante nessa disputa que se dá agora em 2018. Obrigado.